Oi, gente, eu quero compartilhar com vocês uma meditação que eu fiz aqui a respeito da brevidade da vida. A gente sabe que a nossa vida ela é passageira e que a única certeza que nós temos aqui é da morte. A morte ela vai chegar, né, mais cedo ou mais tarde, mas vai chegar. E aí a pergunta que fica é: o que acontece depois da morte, né? Para onde nós vamos? O fato é que nós somos eternos, né? O nosso corpo ele é perecível, nós viemos do pó e ao pó nós voltaremos, mas a nossa alma ela é eterna. E a maneira como nós vivemos aqui, enquanto vivos, determina o que acontecerá depois, né? O destino da eternidade ele é resolvido aqui. Nós temos o livre-arbítrio para escolher. E eu quero meditar a respeito de 3 pontos à luz da palavra de Deus, que podem nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse assunto, tá bom? Então vamos lá. O primeiro ponto que a Bíblia nos ensina é que existe vida eterna, né? Existe então uma vida após a morte, né? Em Lucas capítulo 16, dos versículos 19 até 31, Jesus está falando a respeito disso, está descrevendo uma vida após a morte. Ele está falando a respeito de Lázaro e do rico, né? Ambos estão mortos e ambos estão em 2 lugares distintos, né? Lázaro está em consolo, enquanto o rico está em juízo, né? Está lá arrependido por não ter dado ouvidos à palavra de Deus enquanto ele era vivo. E ele pede, no seu desespero, para que alguém volte do mundo dos mortos e alerte os seus familiares a respeito do inferno. Porque ele não quer que os seus familiares, que ainda estão vivos, tenham o mesmo destino que ele teve. E aí, ao rico é dito que, infelizmente, não é possível que isso aconteça. Uma vez morto, morto está, né? Que para isso existe a palavra de Deus, as Escrituras, e que os seus familiares deveriam então crer nas Escrituras para que eles pudessem ter um outro destino, né? Jesus também fala a respeito da vida após a morte em Mateus capítulo 6, dos versículos 19 a 21, onde ele orienta que a gente não deve juntar tesouros aqui na terra, onde ladrão, traça e a ferrugem consomem, mas que a gente deve juntar tesouros nos céus, aonde ladrão, a traça e a ferrugem não vão consumir, né? E ele fala: aonde está o teu coração, ali também está o teu tesouro. Então, aonde que você tem colocado o seu coração enquanto você está vivo? Nas coisas aqui da terra ou nas coisas lá do céu? Aonde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. Jesus está nos alertando a respeito de uma vida após a morte, né? E o que a gente tem que fazer enquanto estamos vivos aqui, tá bom? Ele não está dizendo, você não tem que trabalhar, você tem que, né, não tem que pagar suas contas, assumir suas responsabilidades. Não é nada disso. Ele está dizendo que existe algo mais importante, algo mais elevado. Ele está dizendo a respeito do que vem depois da nossa morte, tá bom? Em Lucas capítulo 12, versículo 20, Jesus também fala a respeito da vida após a morte. Ele diz a respeito de um homem que passou a vida juntando riquezas, né? E aí disseram para esse homem louco: essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem ficará, né? Talvez esse homem nem saiba que ele tem uma alma, mas o fato é que ele tem. Talvez esse homem nem saiba que existe vida eterna, que existe uma vida após a morte, mas o fato é que existe. Jesus está alertando para isso. E em Hebreus 9, capítulo 9, versículo 27, também está escrito: e como aos homens é dado morrerem uma vez, vindo após isso o juízo. Ou seja, existe uma morte e depois o juízo, uma vida após a morte, né? A palavra de Deus está nos orientando a respeito disso. E interessante que fala morrerem uma vez, né? Está ordenado aos homens morrerem uma vez, não está falando morrer 2, 3, 4. Então, cai por terra aqui aquela questão sobre reencarnação. Cai por terra aqui aquela questão sobre purgatório, né? Sobre você ter uma segunda chance de você poder fazer melhor e então ir para o céu, né? Se arrepender após a morte e ir para o céu. E está falando aqui também a respeito de um juízo, né? Então cai por terra aqui a questão de existe um buraco negro, né? Vamos morrer e vamos virar purpurina, né? Não vai acontecer nada, você vai para lugar nenhum e acabou, né? Não, existe um juízo, existe uma vida eterna, existe uma vida após a morte. E essa vida ela pode ser vivida no céu ou no inferno, né? A palavra de Deus está nos alertando para isso. O segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês aqui
é a respeito da nossa condição, né, para com Deus. Se existe vida após a morte, e a Bíblia nos alerta a respeito de céu e inferno, onde nós estamos, né? Então vamos ver aqui em Romanos, capítulo 3, versículo 23, o que a palavra fala. Está escrito que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituídos estamos, né? Estamos separados, desqualificados. Por quê? Porque pecamos, todos pecaram. E ali em 1 João, capítulo 1, dos versículos 8 até 10, está escrito: se dissermos que não temos nenhum pecado, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado nenhum, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, a palavra de Deus está nos alertando aqui a respeito do pecado, né? Pela segunda vez. Mas também está nos alertando aqui a respeito do perdão. Existe perdão, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e vai além. Além de perdoar pecado, Ele nos purifica de toda injustiça. Então agora nós somos perdoados e justificados. Porém, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso. Estamos fazendo Jesus de mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Estamos andando cegos para um caminho que acho que nós não gostaríamos de estar andando, né? A palavra de Deus falou ali a respeito da vida após a morte, e agora está falando a respeito do pecado, né? Da nossa condição. Também está escrito lá em Isaías, gente, no capítulo 59, nos versículos 1 e 2, assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, a Bíblia aqui está falando para a gente que existe uma mão, né, de Deus, e ela pode salvar, ela não está encolhida, né? E esse Deus não é surdo, ele ouve. Esse Deus, ele é Deus de vivos, ele não é um Deus feito por mão de homens, ele não é uma escultura feita de gesso, de barro, de ferro, de ouro, de prata, de qualquer outra coisa. Ele não é um Deus que tem boca, mas não fala, ele não é um Deus que tem olhos e não vê, e não é um Deus que tem ouvidos e não ouve. Ele está falando ali que Deus não é surdo, ele pode ouvir. Porém, mais uma vez, as nossas iniquidades, né, as nossas injustiças, né, os nossos pecados estão fazendo separação entre nós e o nosso Deus. Está falando ali que os nossos pecados tampam os olhos de Deus, a ponto de que Deus não consegue nos ver, ele não pode nos ouvir. E agora, o que fazer, né? O que fazer? Sabemos que existe vida eterna, existe uma vida após a morte, e sabemos da nossa condição como pecadores, né? Estamos separados, os nossos pecados estão fazendo separação entre nós e Deus. Lembrando que Deus é santo e nós somos pecadores. Santo significa separado, né? Nós estamos no mundo aqui e Deus está lá. E agora, o que fazer? O que nós temos que fazer então para sermos salvos, para podermos ser chamados filhos de Deus? Nós precisamos entender nossa condição de pecadores e nascermos de novo. Em João, capítulo 3, dos versículos 3 a 38, a gente vê aqui uma conversa entre Jesus e Nicodemos, justamente a respeito disso. E aí está falando o seguinte: em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí perguntou Nicodemos: Jesus, como que alguém pode nascer de novo sendo velho, né? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Aí responde Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E Espírito aqui com letra maiúscula, com E maiúsculo, referindo-se à terceira pessoa da Trindade, ao Espírito Santo. Vai ter que nascer de novo através do Espírito Santo, porque a gente nasceu a primeira vez através da carne. Papai e mamãe, carne. Agora,
quando é com Deus, é espírito, tá? Segundo nascimento aqui. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito, com letra maiúscula, é espírito. Nós somos seres espirituais, nós temos corpo, né? Essa porcaria aqui que está degenerando, né? Cheio de cabelo branco e de doenças por causa do nosso pecado, né? O pecado entrou e trouxe o quê? A morte, né? Mas nós temos também espírito e temos alma. O espírito vai voltar para Deus, a nossa alma ela é eterna. E a nossa alma, a gente decide aqui, ó, enquanto a gente está vivo, para onde que ela vai, tá bom? Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento ele sopra onde quer. Você escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos que são nascidos do Espírito. Gente, não é a gente que encontra Jesus. É o Espírito de Deus que nos encontra. Se hoje, agora, o Espírito Santo estiver batendo na porta do seu coração, e ele é que te convence do pecado, ele é que te convence do juízo que está por vir, e ele é que te convence da justiça de Deus, da justiça que foi feita através de Jesus, não endureça o teu coração, abra o teu coração. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de você ser achado pelo Espírito Santo, por Jesus, e hoje é o dia de você ser salvo, tá bom? Ele nos amou primeiro, não fomos nós que amamos a Jesus. A gente nem sabia que Deus existia, né? Isso foi nos revelado através de Jesus. E agora quem está aqui conosco é o Espírito Santo nos convencendo do nosso pecado, da nossa condição, do juízo vindouro, da ira de Deus que está por vir, né? Pode ser que chegue através da nossa morte, pode ser que chegue através da volta de Jesus, um dia a gente vai se encontrar com Ele, e é Ele que está nos convencendo disso agora, tá bom? Em Efésios, capítulo 2, dos versículos 8 a 9, também está escrito, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém não vem das obras, para que ninguém se glorie. Isso aqui é tremendo, gente. Pela graça sois salvos. A graça é um favor não merecido. Nós ainda éramos pecadores quando Deus, amando o mundo, de tal maneira deu o seu único filho, justo, sem pecado, para que morresse no nosso lugar. Foi um favor que a gente não merecia. Mas Deus fez. Deus nos amou. Então, a gente é salvo pela graça, em primeiro lugar. Foi um movimento de Deus para conosco, tá bom? E é também através da fé, porque a gente tem que crer nisso. A gente tem que crer que Jesus veio, que Ele nasceu, que Ele sofreu, que Ele morreu, e Ele ressuscitou e que Ele tem poder para nos salvar através dessa obra redentora, tá bom? A fé, ela é a certeza daquilo que você não vê e a convicção daquilo que você espera, tá? Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. O que Jesus está falando aqui? Não tem o que você possa fazer. Você não vai chegar no céu e falar assim, olha, eu estou aqui porque eu sou autossuficiente. Eu fui bom lá na terra, eu fui bonzinho. Não é o que o pessoal ensina por aí? Ah, mas ele era tão bom, ele era legal, né? Ele ajudava os pobres, ele ia na igreja, ele dava o seu dízimo, ele não matava, não roubava, ele trabalhava, ele era honesto, ele era. Não, ele era um pecador, gente. É isso que a palavra está dizendo. Ele era um pecador. E foi pela graça, foi pelo sacrifício de Jesus, tá? Não tem o que você possa fazer para chegar de volta até Deus se não for através disso, se não for através de Jesus, tá? Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não tem o que você faça, tá? Não vem de vós, para que ninguém se glorie. Ninguém vai poder bater no peito e falar assim, eu fiz. Não, foi Deus que fez. Se não fosse por Ele, estávamos todos mortos e iríamos todos para o inferno. Mas Ele nos deu um caminho, tá bom? E também em Timóteo, capítulo 2, versículo 5, está escrito, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E aqui ele está falando só um Deus. Existem muitos deuses desde a fundação do mundo. Deuses com letra minúscula, tá? Com D minúsculo. Mas o único Deus com D maiúsculo é que pode nos levar até Jesus, o Salvador. Né? Existem muitas religiões que levam a deuses, né? Mas somente uma religião, somente um Deus que leva a Jesus como Salvador. As outras vão levar
vão levar-nos a Jesus como juiz, vão levar a Deus como juiz, tá? Se você morrer fora daquilo que Deus tem para você, você vai ser levado a Deus para ser julgado, é juízo, né? Não é mais como Salvador agora, tá bom? Em Atos capítulo 4, versículo 12, Pedro também fala a respeito do nome de Jesus. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não existe outro nome, tá? Não existe outro caminho. É só através do nome de Jesus, é só através do sacrifício dele. Bom, gente, por fim, sabemos então que existe vida eterna, uma vida após a morte, sabemos a nossa condição de pecadores e sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vem ao Pai se não for por ele. Sabemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus para que morresse por nós, né? E agora? O que nós devemos fazer? Qual que é a nossa resposta, né? Qual que deve ser a nossa resposta? Em Romanos, capítulo 10, dos versículos 9 a 10, está escrito: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Então, em primeiro lugar, você tem que abrir teu coração para Deus. Você tem que crer que Jesus veio, morreu por você para te salvar e ele ressuscitou. E você confessando, você será salvo, tá bom? Jesus, ele morreu em nosso lugar, ele pagou o preço do nosso pecado para nos resgatar de volta para Deus. Então a gente precisa entender a nossa condição de pecador, a gente precisa entender que a morte de Jesus foi em substituição à nossa, né? Quem deveria ter morrido lá, e teríamos morrido, se não fosse ele, éramos nós, mas ele pagou a nossa fiança, nos resgatou de volta para Deus. Ele sofreu o julgamento que nós, como pecadores, merecíamos, né? O justo, que não tinha pecado, foi julgado como pecador, né? Levou sobre si todas as nossas feridas, né? Todos os nossos males, se fez maldição para que a gente pudesse ter acesso à salvação, ao perdão e à vida eterna. E para que nós, pela fé, né, pudéssemos receber a justiça dele, sendo inocentados de toda a condenação do pecado, né? Em Romanos 6, versículo 23, está escrito que o salário do pecado ele é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. Então, se nós estamos ainda em pecado, o salário é a morte. Morte, que morte? A morte física? Não, a morte física todos nós teremos, os salvos e os não salvos. Mas estamos falando aqui a respeito da segunda morte. Como é necessário você nascer de novo pela segunda vez, existe também uma segunda morte para aqueles que não aceitarem Jesus, né? Para aqueles que não quiserem andar com Deus. Então, eu convido você agora a baixar sua cabeça, vamos falar com Deus. Se o Espírito estiver tocando no seu coração, abra o seu coração agora, tá bom? Aonde superabundou, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Não importa os seus pecados, não importa o que você fez, importa o que ele fez, tá bom? Então vamos orar e falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que creio no sacrifício de Jesus lá na cruz para me salvar, e eu creio na sua ressurreição. Por isso eu peço perdão pelos meus pecados, e que o mesmo sangue que foi derramado na cruz venha cobrir toda a minha vida e me purificar de todo pecado e justiça. Eu confesso agora Jesus como meu Senhor e Salvador, e eu vou andar agora, a partir de agora, em novidade de vida, seguindo a sua vontade. Amém. Em nome de Jesus, amém. Então é isso, pessoal. Obrigado por ter acompanhado até aqui, e Deus abençoe a todos vocês.